Acã foi um homem israelita da tribo de Judá que viveu no tempo de Josué. A história de Acã ficou conhecida na Bíblia especialmente por conta de sua desobediência à ordem de Deus. E o pecado de Acã trouxe terríveis consequências, não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a história pessoal de Acã. A única informação biográfica sobre ele está registrada em Josué, capítulo 7 e versículo 1, e diz que Acã pertencia à tribo de Judá. Mas além disso, obviamente nós sabemos que o contexto histórico da vida de Acã era a transição da peregrinação dos israelitas pelo deserto para a conquista da terra prometida sob a liderança de Josué. E Acã aparece na narrativa bíblica já envolvido num terrível pecado. A Bíblia diz que Acã secretamente tomou do anátema, ou conforme algumas traduções, ele tomou das coisas condenadas. Essas coisas condenadas eram despojos de guerra provenientes da tomada da cidade de Jericó. O povo de Israel havia sido exortado a não se apropriar de nada que havia em Jericó. Naquele contexto, os israelitas estavam servindo como agentes de Deus na execução de seu juízo sobre aquela cidade dos cananeus. E isso significava que aquela era uma guerra santa e que a cidade inteira havia sido reservada para Deus. Dessa forma, o juízo de Deus haveria de ser derramado severamente ali. Portanto, tudo o que havia em Jericó deveria ser destruído, com exceção de toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro que deveriam ser recolhidos, pois eram consagrados ao Senhor e seriam destinados ao seu tesouro. E se um israelita tomasse para si algo que havia sido condenado ou consagrado ao Senhor, ele tornaria maldito o arraial de Israel e atrairia o julgamento divino. E foi exatamente esse o pecado de Acã. Ele cobiçou os tesouros de Jericó e tomou parte deles para si. Ele escondeu, enterrando no meio de sua tenda, uma capa babilônica e certa quantidade de prata e ouro. Portanto, o pecado de Acã consistiu não apenas na cobiça, mas no roubo de coisas que pertenciam ao Senhor, seja para a destruição, seja para o seu tesouro. Mas havia ainda mais um agravante no pecado de Acã. Porque, ao fazer o que fez, Acã violou a aliança de Deus e envolveu todo Israel em sua desobediência. E isso ficou claramente exposto nas consequências de seu pecado. E para entendermos melhor quais foram as consequências do pecado de Acã, nós precisamos manter em mente que o pecado de Acã, num primeiro momento, estava escondido. Isso significa que Acã agiu em segredo sem que os demais israelitas soubessem. Ele se apropriou do que não devia, transgrediu a ordem de Deus e ficou quieto. Enquanto isso, Josué enviou alguns de seus homens para espiar a terra de Ai, com o objetivo de tomá-la. Os espias israelitas constataram que praticamente não havia resistência alguma naquela cidade e que a conquista daquela terra seria muito fácil. Mas eles não sabiam que Israel já estava sob a ira de Deus por causa do pecado de Acã. E quando os israelitas foram invadir Ai, os poucos homens daquele lugar conseguiram derrotar e afugentar cerca de 3.000 homens de Israel e ainda mataram alguns deles. Aquela derrota foi um golpe muito duro para Israel. Os israelitas não conseguiam entender como tinham conquistado a fortíssima Jericó e sido derrotados pela fraca resistência de Ai. E a resposta para isso estava no pecado de Acã. Isso significa que as consequências do pecado de Acã recaíram sobre todo o arraial de Israel. Então, quando Josué e os anciãos de Israel estavam clamando ao Senhor buscando uma resposta, Deus disse a Josué que a derrota era devido ao pecado que havia em Israel. Deus também avisou que privaria Israel de sua presença se aquilo que havia sido roubado não fosse eliminado. E na sequência, seguindo as instruções do Senhor, Josué reuniu todas as tribos de Israel e lançou sorte para descobrir onde estava o pecado escondido. E através desse procedimento, Deus designou o culpado.
Talvez o Urim e o Tumim tenham sido usados nessa tarefa para fazer conhecida a resposta de Deus. Nós não sabemos. Mas seja como for, a sorte caiu sobre a tribo de Judá e foi se afunilando até chegar à casa de Acã. E quando a sorte caiu sobre Acã, tão logo ele confessou o seu pecado. Ele reconheceu que havia cedido à cobiça, desobedecido ao Senhor e se apropriado daquilo que não era seu. Acã também indicou onde tinha escondido o que havia pegado. Então Acã e toda a sua família, juntamente com seus bens, foram tirados do meio do arraial de Israel e apedrejados até a morte. Depois, eles foram queimados e enterrados no vale de Acor, e a santa ira do Senhor foi apaziguada. A punição por roubo na lei mosaica não era a morte, mas a restituição em dobro. No entanto, no caso do pecado de Acã, a situação foi diferente. Acã violou a aliança de Deus e se apropriou das coisas que estavam consagradas ao Senhor, presunçosamente colocando-as debaixo de sua bagagem. E essa história de Acã também traz alguns paralelos e contrastes interessantes. Há certa semelhança entre o pecado de Acã e o pecado que resultou na queda do homem lá no Éden, em Gênesis capítulo 3. Isso porque o pecado cometido por Adão foi o primeiro de todos os pecados da humanidade. Já o pecado de Acã foi o primeiro pecado que a Bíblia registra sendo cometido por um israelita na Terra Prometida. Além disso, em ambos os casos, há uma grande ênfase na questão da cobiça. Tal como no Éden, o dom de Deus foi rejeitado pelo homem que desejou e se apropriou daquilo que lhe fora proibido. Também, assim como o pecado de Adão lançou toda a humanidade debaixo da maldição divina, o pecado de Acã também envolveu toda a congregação de Israel. Outro ponto interessante é que a história de Acã é precedida pela história de Raabe na Bíblia. E isso revela um grande contraste entre essas duas realidades. Raabe, uma mulher cananeia, encontrou misericórdia diante de Deus. Sua história revela a graça de Deus sendo derramada em meio ao juízo. Já a história de Acã revela a santidade de Deus, que é indissociável de sua graça. Acã encontrou o juízo de Deus ao rejeitar sua graça. E da mesma forma que a bênção sobre Raabe alcançou toda a sua família, a maldição sobre Acã também alcançou todos de sua casa.